Ora, boa tarde. Anteriormente eu disse que Deus vai dar tempo ilimitado ao homem para que ele mude o seu comportamento, os seus pensamentos e os seus atos e tenha a possibilidade de criar um mundo melhor para ele, para os seus semelhantes, os seus descendentes e todas as gerações que ainda não nasceram. Mas esqueci de dizer uma coisa. Apesar de Deus não intervir diretamente no mundo por antecipação, Deus não deixou o homem sozinho. Cristo disse que antes de ir deixaria o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo. E Cristo também disse que estes sinais acompanharão aqueles que virem em meu nome. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Portanto, um dos sinais do Espírito Santo é a capacidade de nos curarmos pela imposição de mãos. Sejam uma vez mais bem-vindos ao Conversas com Deus e Diálogos com o Mundo. Antes de começarmos, vamos chamar Deus à nossa presença. Senhor, precisamos que venhas à nossa presença. Vamos conversar, a tua presença é requerida. E guia-nos para que não sejamos dominados pelo rancor, pela dor, pelo orgulho, pela vaidade e não alteremos a tua palavra. Portanto, voltando ao que eu dizia, Deus não nos deixou sós. Cristo vai mais longe. Ele diz que se procurarmos com sinceridade na nossa vida o reino de Deus, buscai o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Que não nos devemos preocupar com quase nada, a não ser com a procura incessante do reino de Deus. Naturalmente que isso terá que ser visto à luz dos atos concretos da nossa vida, através da virtude. Teremos que praticar a bondade e a virtude. Na verdade, Cristo dá linhas precisas. Ele diz que, como nós não estamos totalmente desamparados, que Ele vai para o Pai e nós não estamos desamparados. Diz mais, relativamente aos sinais, o que eu faço, vocês também farão, se crerdes em mim, porque eu vou para o Pai. O que ele está a dizer é isto. Ora bem, eu também nasci de homem e de mulher. Também me tornei um homem. E se eu, enquanto homem, passei pelos problemas que vocês passaram,
E além disso, utilizei o poder de Deus para curar as pessoas, multiplicar os pães e os peixes, transformar água em vinho, andar sobre as águas, ressuscitar as pessoas. Vocês também o podem fazer. Porque a minha ação neste mundo tem em conta um contexto, que é o contexto da materialidade. No mundo espiritual, não há necessidade de curar as pessoas, ressuscitar as pessoas, transformar água em vinho, multiplicar os pães. Só aqui é que me foi dado um corpo para fazer isso. É o que Cristo está basicamente a dizer. E o que ele está a dizer por extensão também é isto. Assim como eu tenho um corpo e tive um corpo que me permitiu fazer essas coisas, porque eu vivi com o Pai em harmonia, vocês também poderão fazer o que eu fiz, porque também têm um corpo, se viverem da mesma forma que eu vivi em harmonia com o Pai. Portanto, ele nos diz que não nos está impedido nem vedado fazer os sinais que ele fez. Se nós olharmos para João 14:12, que eu vou ler, que diz assim: o que crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço e até maiores. Fará as mesmas coisas que eu faço e até maiores. Isto é esclarecedor. Mas ele diz uma coisa interessante. Fará no futuro. Não diz faz no presente. Ele não diz os que crerem em mim fazem as mesmas coisas que eu. Crerem no presente, fazem no presente. Ele não diz nada disso. Ele diz, sim, os que crerem, tempo presente, farão as mesmas coisas do que eu, tempo futuro. Portanto, a primeira condição para fazer as mesmas coisas que Cristo é ter fé e reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Crer em Cristo nos possibilita, posteriormente, fazer os sinais que ele fez. Mas isso não fica por aqui. Ele vai mais longe. Ainda em João 14:14, ele diz o seguinte: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Novamente aqui, se pedirdes presente, tempo presente, eu o farei no futuro. Ele não diz eu o faço. É muito importante para não ficarmos desiludidos. Ele não diz eu o faço, diz eu o farei. Eu o farei. Isto implica que provavelmente da nossa parte terá que haver a fé e a perseverança de continuar a pedir em seu nome. Ele sabe que a vida é difícil e há muitas limitações nesta vida. E então ele diz que fará no futuro.
quando nós estivermos no estado espiritual adequado, quando Ele considerar que é a altura para tal, Ele fará as coisas que nós pedirmos em seu nome. Pedirmos no presente, não ter no presente, mas ter no futuro. Ele fará no futuro. Está aqui presente, portanto, a fé em Jesus Cristo e o seu efeito no futuro. A fé em Jesus Cristo e o seu efeito no futuro. É muito importante para não ficarmos iludidos. Efeito no futuro. Basicamente, o que ele quer dizer é que tem que haver um processo da nossa parte, um caminhar, uma transformação de dentro para fora. E a premissa essencial é buscar o reino de Deus com sinceridade, com um coração verdadeiro. Buscar o reino de Deus, buscar Deus em espírito e em verdade, amar Deus em espírito e em verdade, amar as pessoas em espírito e em verdade, conhecer as pessoas em espírito e em verdade, porque só assim é que é possível buscar e viver o reino de Deus. Eu devo dizer que esta lição é difícil para mim, porque eu defendo e sempre defendi que o reino de Deus é para os que merecem. Mas Cristo e Deus têm uma esperança ilimitada no homem. Eles querem salvar todos. Para mim era bem mais fácil deixar os maus para trás. Assim, era mais fácil transformar o mundo e praticar o bem. Mas Cristo diz-nos que isso não pode ser, que devemos transformar os maus. Viver o reino de Deus é transformar os maus. Viver o reino de Deus é não nos deixarmos dominar nem nos tornarmos como os maus. Viver o reino de Deus é não esquecer o aspecto relacional que nós temos com as outras pessoas, com os restantes seres humanos, em qualquer situação em que interagirmos com eles. Todos nós falhamos no ponto de vista relacional. Buscar o reino de Deus implica, para termos uma relação com Cristo e uma relação com Deus, implica que temos que ter uma relação com os homens. E uma relação com os nossos inimigos, ou pelo menos não lhes desejar o mal, apesar de eles desejarem o nosso mal, apesar de eles nos fazerem o mal, apesar de eles nos desejarem a própria morte, apesar de eles nos roubarem, mentirem, caluniarem. Buscar o reino de Deus implica considerá-los inocentes. Criar dentro de nós a percepção que eles não sabem o que fazem. Afinal de contas, não foi Cristo que disse, quando estava a ser morto no Calvário: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
Cristo admite que eles são ignorantes, que eles são inocentes devido à sua ignorância. Não é que eles não estejam a cometer o mal. Cristo pede que não se lhes atribua essa falta. Pede ao próprio Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Estevão, quando está a ser apedrejado, incitado por Saulo, que se torna o apóstolo Paulo, faz o clamor a Deus: Senhor, não lhes atribuas este mal. Buscar o reino de Deus provavelmente implica esta grandeza. Eu não tenho esta grandeza. Vou tentar tê-la no futuro, mas não tenho. Implica considerar aqueles que nos querem fazer mal como inocentes. Só assim é que é possível realizar os milagres de Deus. Para realizar os milagres de Deus, o homem não pode ser contaminado pelo ódio, pela vaidade, pelo azedume, pelo rancor, pela inveja, pelos complexos de inferioridade, pela arrogância. O homem, para realizar os reinos de Deus e para Cristo fazer as coisas no futuro e o homem fazer as coisas no futuro, implica a transformação do homem de dentro para fora. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedirdes presente, farei no futuro. Todo aquele que crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço e ainda mais. Tempo presente crê em mim, fará no futuro. Isto é muito importante para todos os cristãos. Fará no futuro. Mas há um caminho a ser percorrido. É o caminho da transformação interior. Não sei como é que é possível amar os nossos inimigos. Eu, para mim, defendia que era mais fácil liquidar os maus. Mas Cristo pede-nos para considerar os nossos inimigos, os nossos adversários, os que nos querem fazer mal, os que nos prejudicaram, como inocentes. Inocentes como criancinhas que não sabiam o que faziam. Mas Cristo vai mais longe, está em João 14:23. Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele o fará. Novamente, se pedires no presente, tempo presente, Ele o fará no futuro. Cristo aqui vem mesmo comprometer o seu Pai. Ele fará as coisas por mim. Porquê? Porque Ele me ama. Porquê? Porque eu sou filho dele. Sou o único filho, primogênito. E o amor dele por mim não tem limites. É o que Cristo basicamente está a dizer. Naturalmente, vocês que são pais ou mães, perceberão essa tendência de um pai fazer tudo pelo filho, ou sacrificar-se pelo filho ou pela filha. Portanto,
Se vocês, que não são santos nem perfeitos, assim o fazem, por que é que Deus não o faria por Cristo? Aquele que morreu por vontade do seu Pai, para o seu Pai realizar o plano na terra que tinha para a humanidade, para a salvação de todos aqueles que crerem, para que não pereçam e tenham a vida eterna. Se vocês que são pais fazem isso pelos seus filhos, são capazes de dar a vossa vida e sacrificar-se pelos seus filhos, naturalmente que Deus fará tudo pelo seu primogênito, que dizem as Escrituras que por ele e para ele todas as coisas foram feitas. Cristo vem comprometer o Pai. Se pedirdes coisas ao Pai em meu nome, Ele o fará. Mas atenção, fará no futuro. Mas a questão que eu vos ponho é esta. Será que acreditam que vocês são capazes de fazer as coisas que Cristo fez? Se vocês se transformarem interiormente, será que são capazes de curar as pessoas pela imposição das mãos, ressuscitar as pessoas, multiplicar os pães, andar sobre as águas? Não agora no presente, mas consideram-se se transformarem, virão a ser capazes de fazer isso? Não se esqueçam que a fé é um firme fundamento das coisas que não se veem e a realização das coisas que se esperam. Mas a fé não nasce ao acaso. Para nós desenvolvermos a fé, há um processo, não se vai de A para B. Peço desculpa, não se vai de A para C sem passar por B. Há um percurso, uma transformação. Eu anteriormente falei-vos que o mundo vai ser salvo pela transformação da nossa realidade mental. Nós temos que viver uma realidade diferente. É isso que vai ocasionar a transformação em nós. Devemos transformar as estruturas velhas em novas. O que é velho deve ser transformado, se for útil. Se não deve ser deitado fora, o que está a mais deve ser deitado fora. Eu estou convicto, depois de analisar a Bíblia, que todos nós somos capazes de fazer o que Cristo fez. Ou viremos a ser capazes de fazer isso. E sabem porquê? Porque Deus não está a intervir diretamente no mundo e deixou o mundo entregue aos homens e às mulheres. E por isso mesmo Ele não ia deixar a sua criação, que Ele tanto ama, entregue aos homens e às mulheres, se não dotasse os homens e as mulheres de capacidades sobrenaturais. Portanto, o meu conselho que eu vos dou é: não ponham os olhos na ciência. Porque a ciência, apesar de ser grande nas suas realizações, tem limites, nas suas possibilidades.
Desenvolvam a fé, ponham os olhos no invisível, porque o invisível não tem limites, nem impossibilidades. Se vocês estiverem doentes, vão procurar a ciência. Ok, é justo. Mas lembrem-se que a ciência, por mais miraculosa que seja, tem limites. Não lhe é possível fazer tudo, não é possível curar todas as doenças. Mas Deus não tem limites. E como o próprio Cristo já disse que nos deixou o Espírito Santo e que nós faremos tudo o que Ele fez, que nós temos a capacidade de ter dele ou teremos no futuro, se tivermos fé no presente, nós temos tudo do nosso lado. Deus retirou-se do mundo. Podemos ver as coisas assim? Porque o tempo do homem ainda não acabou. É o homem que está a criar as regras. Porque ele foi dado poder para dominar sobre todas as criaturas da terra, seja as que vivem na terra, as que vivem no mar, as que voam, os insetos e por aí fora. Deus deu esse poder ao homem e deu-lhe um tempo. Esse tempo ainda não chegou ao fim. E Deus tem uma esperança imensurável no homem, uma esperança infundada, do meu ponto de vista. Mas Deus é Deus, e nenhum homem que é levado perante juízo, pelo próprio Deus, é considerado totalmente inocente. Se calhar, essa é a grandeza do homem, não ser considerado totalmente inocente. Porque assim o homem vai ser obrigado a responsabilizar-se por tudo aquilo que faz. E ao mesmo tempo que vai se responsabilizar por tudo aquilo que faz, vai perceber que o caminho que ele seguiu até agora, o caminho da matemática, o caminho da economia, o caminho da medicina, o caminho cartesiano baseado nas experiências, nos testes, nas hipóteses, tem limites. Tem limites. Mas Deus não tem limites, principalmente se nós não lhe impusermos limites. Deus não tem limites, principalmente se nós não lhe darmos limites. Queremos nós criar a percepção de um Deus com limites, tal como a ciência que tem limites, ou um Deus sem limites? Apesar de Deus deixar o mundo para os homens durante um certo tempo, e mais algum tempo e algum tempo, até o tempo acabar-se, ao homem foi-lhe deixada a dádiva do Espírito Santo. E é a altura de nós agarrarmos o Espírito Santo com duas mãos, permitirmos que Ele se transforme em nós e nos transforme. Permitirmos que Ele nos ajude a impor as nossas mãos sobre as pessoas e as curemos. Impor as nossas mãos sobre os animais e curarmos os nossos animais. É a altura de nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. O próprio Deus diz
que virá um tempo, está escrito em Joel, que o meu Espírito será derramado aos homens e às mulheres, aos velhos. Terão sonhos, terão visões, falarão línguas, curar-se-ão umas às outras. E o meu Espírito andará neles como um manancial sagrado. Portanto, aqui está então o segredo. Deus quer nos dar o seu poder. Deus já nos deixou o Espírito Santo. Deus deu tempo ao homem para o homem modificar as coisas. Ao homem cabe agarrar esse tempo, essas capacidades, esse poder e transformar a sua vida, a vida dos outros e o próprio mundo. Na verdade, Deus já deu isso ao homem. Porque Deus, ao criar o homem, foi um ato, digamos, de amor. Foi um ato refletido. Foi um ato com um propósito, com uma finalidade. Portanto, Deus já deu isso ao homem. O homem tem que agarrar, tem que aceitar essa dádiva. Deus só está à espera que o homem aceite. Deus só está à espera que o homem diga: bring it on. Eles que venham. Que nós vamos enfrentar tudo. Eles que venham. Bring it on. Eles que venham. Eles que venham que nós vamos enfrentar tudo. Deus está à espera que os cristãos digam isso. Eles que venham. Porque Deus deu capacidades a todos os cristãos que querem viver o verdadeiro cristianismo na sua vida, para que eles ultrapassem, para que eles transformem, para que eles modifiquem, para que eles tragam o reino de Deus à própria terra. E digo-vos mais, o normal dos verdadeiros cristãos deveria ser a realização dos milagres. Porque o próprio Cristo disse: se creem em mim, farão. Se nós não estamos a fazer isso, é porque alguma coisa está errada. Já passaram 2000 anos, estamos no ano 2023 depois de Cristo. Vocês vão me dizer que em 2023 anos nós ainda não aprendemos a ressuscitar pessoas, a curar pessoas pela imposição das mãos, a multiplicar as coisas, a olhar para o céu e fazer com que a chuva caia. Tivemos 2000 e qualquer coisa e não aprendemos a fazer isso. Seremos nós assim tão burros? Deus não o considera, porque Deus até tem esperança ilimitada no homem. Portanto, alguma coisa nós estamos a fazer mal. Alguma coisa nós estamos a fazer mal. Que Deus nos abençoe a todos nós, nos dê esclarecimento, nos dê entendimento, nos dê coragem, capacidade de reconhecer o seu Espírito em nós, capacidade de transformar as coisas ao nosso redor, capacidade de entrarmos em comunhão com Ele, capacidade de ouvirmos a sua voz e o vermos, capacidade de irmos ao mundo espiritual, capacidade de relacionarmos com Ele de forma verdadeira e aceitarmos as suas dádivas sem culpa
e com a consciência limpa. Aceitar sem culpa e com a consciência limpa, querendo que as merecemos. E se as merecemos, já as temos. Que Deus nos abençoe a todos. Eu oro por mim, por vocês, pela vossa família, pelos vossos amigos, por todos aqueles que estão no vosso pensamento. Que Deus nos abençoe a todos. Que a bênção de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.